Oportunidade muito legal para mim. Quando eu fiquei sabendo que ia ter o estudo do Obsessão e Suas Máscaras, eu fiquei bem feliz porque eu vou falar um pouquinho dos livros dela, mas tem alguns livros da doutora que vocês vão encontrar um conteúdo que só tem lá. Vocês não vão encontrar em nenhum outro trabalho, nenhum outro livro, porque ela desenvolveu um estudo com todas as particularidades da experiência dela, sabe? E Obsessão e Suas Máscaras talvez seja um ícone desse trabalho dela, dessa possibilidade de ver a obsessão baseada nas informações de André Luiz, mas com um desenvolvimento, com um desdobramento teórico e prático muito importante. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do livro. E esse livro aconteceu umas 2 ou 3 vezes de eu ver pessoas que não eram espíritas, mas que eram simpatizantes do espiritismo, ou tinham algum... e que leram esse livro e acabaram entrando para o espiritismo por causa do Obsessão e Suas Máscaras. Geralmente pessoas que tinham na família ou próximas dela casos de obsessão mal resolvidos, que vinham às vezes do consultório do psiquiatra sem um diagnóstico certo, e de repente lê o livro, entende tudo e fala, bom, onde tinha isso tem mais coisa interessante, e acabaram procurando o espiritismo, né? Tem um outro livro dela que eu acho muito interessante, que é Nossa Vida no Além, em que ela faz um estudo do desencarne, e também pautado na obra do André Luiz. O mais recente, que eu acho muito legal também, que ainda é um livro pouco conhecido, é O Passe como Cura Magnética, em que ela também desmistifica um monte de coisas do passe espírita, né? Porque tem o passe do magnetismo animal, que é derivado do Mesmer. Quem faz isso daí de uma maneira bem desenvolvida é o Jacó Mello. Tem o passe não espírita, né? Com técnicas diferentes, que nem o reiki, o jorei, imposição de mãos, toque terapêutico. E tem o passe espírita. De passe espírita mesmo, a única obra que eu conheço que fala desse assunto de uma maneira absolutamente ligada ao espiritismo é o Passe como Cura Magnética da doutora. Então, eu acho que vocês acertaram em cheio na obra, né? Eu sou suspeito para falar, mas é uma obra muito importante essa que vocês vão começar a estudar. E quando o Pedro falou comigo, eu achei que valia a pena falar da doutora, porque ela é ainda uma figura, digamos, pouco conhecida. E das pessoas que conhecem a doutora, a gente tem muitas delas que têm uma visão bem equivocada do trabalho dela. Então eu fiz a opção de trazer aqui um resuminho assim do que foi a trajetória dela nessa encarnação. Eu estou terminando um livro que deve sair esse ano ainda, em que eu estava escrevendo, quando ela desencarnou, eu comecei a escrever sobre a vida dela, mas depois eu resolvi escrever sobre a história da Associação Médico Espírita, e no meio do caminho eu descobri que as duas coisas eram iguais, né? Quer dizer, falar da doutora Marlene e falar da história da AME é a mesma coisa. Então eu juntei tudo num livro. A Giovana, que é uma jornalista lá da AME Brasil, me ajudou no levantamento histórico, e esse livro deve sair, né? Então eu posso dar um resuminho, mas depois eu vou dar um livro para ler antes da tese, tá bom? Que aí eu acho que vai ser interessante, porque fala sobre o espírito, sobre o contato desse espírito com o mundo do outro lado, que ela teve esse contato sempre desde muito cedo, e finalmente a trajetória da Associação Médico Espírita, que foi a primeira das entidades que hoje são chamadas especializadas, que apareceu no Brasil, e que a doutora Marlene sempre fez questão de apoiar e incentivar o aparecimento de outras. Então, a ABRAME, que é a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas,
a AGE, Associação Jurídico Espírita, a ABRAD, Associação Brasileira dos Divulgadores do Espiritismo, a ABRAP, Associação Brasileira dos Psicólogos Espíritas. Todas essas associações vieram junto com a AME, né? E para quem ainda acha que são entidades elitistas, que elas são só para médicos, só para psicólogos, não são. A verdade é que o objetivo dessas entidades é levar o espiritismo para dentro da profissão, não é? E para você pegar o espiritismo e levar para dentro de uma profissão, tem que ser um espírita que tem aquela profissão. Então o trabalho é voltado para essa ideia. Não que a gente queira que todos os médicos sejam espíritas, mas que todos os médicos tenham a notícia cristã, né, pela versão espírita. E isso é revolucionário, pelo menos na minha profissão, na medicina. Isso foi revolucionário na minha vida e eu percebo que é revolucionário na vida dos colegas também. Tá certo? Bom, se vocês forem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, na página 109, está escrito assim: tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação. Aliás, o nome que eu pus no livro é esse, devotamento e abnegação, né? Não sei se vai passar, ainda está lá na editora. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Essa frase é muito forte, não sei se vocês pararam para pensar. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Fora da caridade não há salvação. E tudo que é preciso dentro da caridade é devotamento e abnegação, né? Então, é o Espírito de verdade que diz isso. Então, essa frase tem um peso, não sei se vocês concordam comigo, tem um peso gigantesco. Primeiro porque o principal objetivo é a caridade. A Hélio fala que para você ser caridoso, se você conseguir ser devotado e abnegado, tudo estará certo. Você vai estar cumprindo todas as obrigações de quem tem a caridade. E quem fala isso é Jesus. Então, essa frase é muito forte. E ela me remete à doutora Marlene. Porque se tivesse que definir ela com duas palavras, eu definiria assim: devotamento e abnegação, né? Eu cansei de ver ela abrir mão de coisas importantes na vida dela pelo Espiritismo, e cansei de ver o pessoal bater nela porque não entendia o que ela estava dizendo. E a gente ia conversar, ela falava assim: não se preocupa, meu couro já está duro, não sinto mais, não tem mais problema, né? Porque as pessoas não entendiam. Por dois motivos. Um que ainda insiste hoje é que a gente é muito passional. E às vezes uma pessoa traz uma opinião diferente da tua, você fica com raiva, né? Eu sempre digo, não pode ficar com raiva de opinião diferente. Se ficou com raiva, tem alguma coisa errada com você, não com a opinião. Porque a pessoa pode trazer uma opinião totalmente absurda. Por exemplo, eu vivo num ambiente que tem muita gente que defende o aborto, né? Eu fico às vezes impaciente, mas eu não fico com raiva da pessoa, às vezes me dá até pena. Nós todos aqui vivemos em um ambiente que defende o uso de arma de fogo, não é? Vocês devem ter aí os seus parentes, amigos, o pessoal aqui gosta de arma, né? Eu não fico com raiva de quem gosta de arma, mas eu não acho certo ter a arma. E assim por diante. Então, quando uma pessoa traz uma opinião diferente da sua, eu acho que o primeiro grande movimento é você ouvir o que ela está dizendo e tentar refletir um pouquinho para ver se você realmente não concorda, não é? Com aquilo que está sendo colocado. Então, ela teve essa dificuldade que fez com que ela mostrasse a sua abnegação, né? E o devotamento de um trabalho que ela levou até o final. Eu lembro, a última vez que eu viajei com ela para a Europa foi em 2014. Ela tinha contraindicação absoluta de fazer a viagem. Ela estava com insuficiência cardíaca congestiva descompensada, grave. Ela não conseguia andar.
Aí as pessoas foram lá pedir para ela não ir, e ela falou que se tivesse que desencarnar, ela desencarnava trabalhando. E aí ligaram para mim, Décio, você é mais próximo dela, pede para ela não ir. Eu falei, olha, por eu ser próximo dela, eu não vou nem me arriscar, porque eu vou tomar uma bronca e ela vai do mesmo jeito. Então o que eu fiz foi ir junto com ela. E eu vi o sacrifício que ela fez. Uma dispneia, uma falta de ar absurda. Ela não conseguia subir 2 degraus de escada. E ela viajou comigo 200 quilômetros dentro da Europa para fazer palestra para 5 pessoas em Praga, né? Porque tinha o compromisso de transmitir a doutrina através da ciência. Então, isso daí, se não for isso devotamento, eu não sei o que é. Então, ela foi um exemplo dessas 2 palavras, devotamento e abnegação, né? Pô, eu trouxe aqui uma cronologia rápida para vocês entenderem a trajetória dela. Ficou pequeno, mas eu vou ler para vocês. Ela nasceu em 18 de junho de 1937, numa cidade chamada Severínia, em São Paulo, né? Essa cidade é no interior de São Paulo, né? E ela nasceu lá, ela era a 8ª filha de 7. Nasceram 7 meninos e depois ela era caçula, nasceu ela menina. Ela é a única mulher e é a que tomou conta lá, né? Ela tinha uma personalidade bem forte. Em 1956, ela tinha 19 anos, ela queria ser médica e naquela época eram muito poucas as opções de faculdades de medicina, né? E ela prestou em São Paulo e ela prestou em Uberaba porque tinha uma amiga dela que estava em Uberaba fazendo faculdade de medicina lá e falou para ela que ela podia tentar fazer lá. Os pais autorizaram e ela foi prestar lá. E aí ela ficou por 8 pontos em São Paulo, não entrou na faculdade e entrou em Uberaba. Então já era a espiritualidade mexendo os pauzinhos, né? Porque ela foi caloura do Valdo Vieira e foi lá em Uberaba que ela reencontrou o Chico Xavier e fizeram ali o trabalho deles durante 4 anos intensivos, né? Eu digo que ela fez faculdade de medicina junto com a faculdade de espiritismo. Não que ela precisasse, porque ela nasceu em berço espírita. O pai e a mãe dela eram espíritas e ela me contava que eles iam pequenininhos para o centro espírita. O pai fazia palestra, a mãe dava passe, atendimento fraterno e ficava aquela gurizada toda, né? Os irmãos mais velhos ajudavam e as crianças mais novas ficavam sentadinhos no banco. E quando terminava o trabalho, eles ainda iam limpar o centro, fechar, para depois ir para casa. E ela disse que ela dormiu muito em banco de madeira de centro espírita, porque eles faziam vários lugares, fundaram vários centros espíritas pelo interior de São Paulo. A primeira palestra espírita que ela fez, ela tinha 11 anos. E o pai dela chamou ela antes de ela fazer a palestra e falou assim: minha filha, pode parecer que eu estou sendo duro com você, ou que eu estou colocando você numa situação difícil, mas o espiritismo precisa de oradoras, mulheres. Só tem homem falando do espiritismo. E eu vou começar a treinar você, então você vai fazer a sua palestra porque você precisa falar sobre o espiritismo. Então ela desde os 11 anos já fazia palestra. E quando ela foi para a faculdade de medicina, o pai dela recomendou que assim que ela chegasse, a primeira coisa que ela tinha que fazer é procurar um centro. E ela fez isso, né? Ela chegou lá em Uberaba, procurou um centro próximo e começou a frequentar o centro. Eles tinham um trabalho que era o trabalho do candelabro, né? Não é candelabro, como é que chama? Lampião. Eles iam levar alimento para o pessoal da área rural, que era muito pobre lá naquela região de Minas. E eles levavam um lampiãozinho e levavam comida. E tinha a casa de um necessitado lá que era muito orgulhoso. Ele trabalhava bastante, ele não aceitava que levassem comida. Então o que eles faziam? O presidente do centro
um outro colega e a doutora iam, levavam pão, café e leite e açúcar. E chegavam lá e falavam assim: ô compadre, viemos tomar um cafezinho com o senhor aí e tal. E entregava, aí sentavam para ficar conversando, tomavam café junto com a família. Às vezes era a única refeição que eles tinham. E estavam fazendo esse trabalho. Um belo dia, eu estou me antecipando, mas um belo dia chega o Valdo Vieira, no intervalo, e fala assim: você é a Marlene, né? Ela falou assim: sou. Ele falou: sou o Valdo Vieira, sou teu veterano, estou no ano seguinte. Ela falou: eu já te vi por aí e tal. Ah, você não é de São Paulo? Sou. Teu pai e sua mãe não são espíritas? São. Pois então, o Chico Xavier quer te ver. Falou que você tem que ir lá. Aí ela falou assim: como assim? O Chico Xavier quer me ver? Pois é, ele me chamou, ele perguntou se eu conhecia você. Eu falei que conhecia. E ele falou para, assim que você puder, que ele queria conversar com você. Aí ela achou estranho, ela nunca tinha visto Chico Xavier na vida, né? Nessa vida. Aí ela foi lá. Quando chegou lá, disse que ele levantou, falou: Marlene, que bom que você chegou, estava com saudade de você, abraçou ela. E falou: olha, eu tenho um trabalho importante para você, eu sei que vai ser meio duro, você está fazendo faculdade de medicina, mas você sai da faculdade, você vem para cá, que enquanto eu e o Valdo estivermos psicografando, você vai falar sobre o Evangelho. E ela, todos os dias, ela saía da faculdade, ia para o centro, falava sobre o Evangelho enquanto os dois psicografavam. Quando terminava a psicografia, já era tarde da noite, eles arrumavam um centro e iam caminhando para casa. E ela dizia que às 4 da manhã, o Chico parava num telefone comunitário, né, o antigo orelhão, que hoje não existe mais, né, para falar com a irmã, que estava em Pedro Leopoldo. E ele falava às 4 da manhã, todos os dias. E depois que ele conversava, ele ia para casa e eles se dispersavam. Então, trabalhava todo dia até de madrugada. No dia seguinte, de manhã cedo, estava na faculdade de medicina. Né? Então, esse foi o contato dela. Aí ele ainda falou assim, quando ela chegou, ele falou assim para ela: muito bonito o trabalho do Lampião, de vocês irem na casa das pessoas levando o pão e o leite, não sei o que. Ela nunca tinha conversado com ele, né? Então o Chico tinha essas coisas, né? O Geraldinho conta uma história dele que eu acho engraçada, que diz que ele lia pensamento. Olha que desconforto. Aí diz que ele chegou na casa do Chico, estava ele e a esposa, e o Chico estava com o pé dentro de uma bacia com água morna. E aí diz que ele olhou a bacia, olhou o pé do Chico, tinha uma joanete e tal, e diz que o Geraldinho pensou assim: nossa, deve ter chulé. E na hora que ele pensou, ele já se arrependeu. Ele falou: ai meu Deus, o Chico lê pensamento, e procurou desconversar, assim, foi. E não, o Chico não falou nada, passou, tudo bem. Aí quando ele terminou, a esposa dele falou assim: Chico, onde tem uma toalha, eu pego para você, para secar o seu pé. Ah, obrigado, tem ali no banheiro, tá? Ela foi buscar. Na hora que ela foi buscar, o Chico falou assim pro Geraldinho: pé feio, né, Geraldinho? Ele falou: não, imagina, Chico, não, é feio, cheio de joanete, né? Uma encravada, mais chulé, não tem não. Então, você imagina ficar do lado de uma pessoa dessa, né? Devia ser complicado. Então, esse primeiro contato dela com o Chico foi em 58, quer dizer, ela já estava há 2 anos da faculdade de medicina, ela estava no 2º ano, e aí ele convocou ela, ele chamou ela, né, para trabalhar com ele. Eu estou falando da minha versão da doutora, né, e uma das coisas que eu descobri há 1 ano e meio, mais ou menos, porque a gente tem a fofoca espírita, né, no seu caso. E eu tinha curiosidade, porque ela sabia que ela tinha trabalhado com o Chico antes. E eu descobri a última encarnação dela, ela foi Berthe Fropeau. Ela é uma francesa e casada com um médico, a melhor amiga da Amélie Boudet, e foi quem ajudou a Amélie depois que Kardec desencarnou. Eu recomendo para vocês, tem um livro em PDF de graça na internet, chama Muita Luz. O original em francês é Le Beaucoup de Lumière.
Quem escreveu esse livro foi a Berthe Fropo. E ela escreveu o livro contando o que se deu depois do desencarne do Allan Kardec, e das dificuldades que ela, Gabrielle Delany e a Amélie Boudet tiveram para manter o espiritismo depois da morte do Kardec. Tá? Então, é um livro muito interessante. E eu li o livro, tá, eles fizeram muito bem, assim, em francês, o original, e a tradução em português embaixo, de cada trecho. Então, vocês têm uma ideia de como é o mesmo espírito. Quem conheceu a doutora Marlene leu Le Beaucoup de Lumière e não tem nenhuma dúvida que é ela falando, né? E eu refuto que ela conheceu o Chico dessa época, né? Já trabalhou com ele nessa época. Ela se formou em 1962. Quem dançou a valsa de formatura com ela foi o Chico, né? Ele foi padrinho dela da formatura. Eles eram muito próximos mesmo. Em 63 ela fundou o Grupo Espírita Caibar Schutel em São Paulo. Caibar Schutel sempre foi um espírito muito próximo do pai dela e dela. Ele dava muita instrução para ela. Muitas vezes ela tinha algumas dúvidas, o que ela ia fazer, era o Caibar Schutel que se aproximava. A doutora Marlene tinha uma mediunidade muito interessante. Ela era muito discreta como médium, mas ela tinha tanta certeza das coisas quando ela recebia via mediúnica que ela não hesitava em cumprir. E eu falo disso e também sobre a abnegação dela, porque muitas vezes ela fez coisas que ela não queria fazer porque a espiritualidade pediu, ou o Dr. Bezerra ou o Caibar Schutel. Teve uma vez que ela tinha algumas pessoas, eu muito próximo dela, eu conhecia os bastidores, assim, tinha pessoas que ela não gostava e tratava muito bem, não tinha nenhuma dificuldade fora, assim, mas ela não gostava. Até algumas pessoas porque ela conhecia o passado de outras encarnações dessas pessoas, e foram pessoas que dificultaram muito as coisas para o espiritismo e que agora estavam se recuperando, mas que ela não gostava, ela tinha as dificuldades dela, não era nenhuma santa. Ela era devotada e abnegada. E aí o que aconteceu é que teve uma vez que a gente conversando sobre determinada pessoa e eu ficava pondo pano quente. Eu falava, não, calma, doutora, não sei o quê. Aí, de repente, eu vi que essa pessoa, ela tinha botado essa pessoa para fazer uma coisa importante pela Anne. Aí, eu estou sendo bem superficial, que é para não dar mais confusão, né? Que aquela outra palestra que eu fiz já deu. Aí foi assim. E eu liguei para ela, eu falei, como assim? Doutora? Ela falou assim, pois é, você vê, o doutor Bezerra veio aqui e falou que era para fazer desse jeito. Eu vou discutir com ele? Pois é. Eu achava isso muito legal. Isso me dava muita segurança, porque ela falava, eu recebi tal informação, eu recebi tal orientação, e ela seguia a risca, porque ela tinha certeza que quem tinha trazido a informação eram os espíritos que estavam conduzindo o trabalho. E ela fala numa entrevista que ela deu uma coisa que eu acho muito interessante. O único título que ela aceita é de trabalhadora do Cristo. Então ela sempre foi muito devotada ao trabalho do Cristo e muito abnegada pela divulgação da doutrina. Então em 63 ela funda esse centro espírita que existe até hoje, Caibar Schutel. Casou com Freitas Nobre, o deputado Freitas Nobre, que hoje é nome do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Deputado Freitas Nobre. Ele era mais velho que ela. Quem apresentou os dois foi o Chico. O Freitas era vice-prefeito de São Paulo na época. Ela estava se formando médica e ele apresentou os dois. E eles se apaixonaram e se casaram, né? E ela ficou com... O Freitas era espírita, era um trabalhador muito importante, e com ele ela fundou a Folha Espírita, que tem até hoje também, né? Em 64 ela casou, eu estava nascendo, ela casou com ele. Em 1968 foi fundada a primeira AME no planeta, a Associação Médica Espírita de São Paulo.
ela foi a primeira secretária, né? Em 74 funda a Folha Espírita com o Freitas Nobre. Em 77 ela funda a creche Lar Alvorecer em Diadema, também tem até hoje. Ela foi eleita, ela ganhou o título de cidadã de Diadema, cidadã honorária de Diadema por causa dessa obra, né? E a convocação do Dr. Bezerra, que veio em 1990. Eu tinha planejado ir mostrando as fotos e depois contando a história, mas eu já estou contando as histórias, vou contar depois eu mostro a foto. Em 1990, tinha 15 dias que o Freitas tinha desencarnado. Ele teve um câncer de esôfago e morreu. E ela ainda estava muito doída da morte dele, né? Eles tiveram 2 filhos, o Marcelo Nobre e o Marcos Nobre. O Marcelo, ele ele é envolvido em política como pai, né? Ele trabalhou agora eu não vou lembrar, lá em Brasília, na parte jurídica de Brasília. E o Marcos Nobre, ele é filósofo. Ele já foi articulista da Folha de São Paulo, né? E ele é professor da Sorbonne, é uma pessoa muito, muito qualificada. E ela estava com 15 dias, ela acorda de manhã cedo, quem está na beira da cama dela é o Dr. Bezerra de Menezes. E aí eu transcrevi ela me contou isso com lágrimas nos olhos, e eu guardei e escrevi, né? E está no livro também. E ele fala assim: Marlene, me desculpa, pode parecer uma crueldade fazer o que eu estou fazendo, você há tão pouco tempo de perder o seu esposo, mas eu vim aqui porque a gente não pode mais esperar. Quando ela me contou isso, eu lembrei muito do pai dela falando para ela: você me desculpa que eu vou te colocar com 11 anos para fazer palestra, né? Quer dizer, ela tinha um trabalho para fazer e ela não parou para pensar, ela fez, né? E o Dr. Bezerra fala assim que ela tinha uma tarefa muito importante e que para ela poder realizar essa tarefa ele tinha algumas coisas que ele precisava orientar ela. E a primeira coisa que ele fez foi fazer ela recordar de várias encarnações que ela teve. Por quê? Porque ela tinha uma dívida que ela adquiriu, né, na primeira encarnação que ele mostrou para ela. Essa primeira encarnação ela foi a Catarina de Médici. Eu não sei quem conhece a história da noite de São Bartolomeu, né? Então, essa é a primeira encarnação dela. E depois ele vem contando as encarnações que ela teve, a partir daí, né? Depois que ela foi a Catarina de Médici, ela nasceu negra na África, foi escravizada, foi traficada para a Inglaterra e viveu como escrava. Depois ela teve outras encarnações na França e a última dela foi como Berthe Fropo. E ela dizia, porque o Dr. Bezerra tinha mostrado para ela que era essa ou nenhuma. Essa encarnação ela tinha que concluir a tarefa dela porque ela não tinha mais tempo devido aos débitos que ela tinha adquirido no passado. E ela cumpriu com folgas, né? Na minha humilde opinião. E dentro desse processo, ela reconheceu muita gente do movimento espírita e reconheceu todos os parentes dela. O pai, a mãe, os filhos, o Freitas e todo mundo que estava próximo dela, ela tinha sempre essa informação que foi trazida pelo Dr. Bezerra. E a orientação dele era que ela fundasse a AME Brasil. E na época, a AME São Paulo estava capengando. Tinham 2 ou 3 pessoas, eles não estavam conseguindo fazer as reuniões, e ela fala assim: mas não está nem dando para a gente levar a AME São Paulo, o senhor quer que eu funde a AME Brasil? E foi nesse dia que o Dr. Bezerra falou para ela que a AME já existia no coração de Jesus, e que Jesus tinha chamado ele, Bezerra de Menezes, que era para concretizar esse trabalho na Terra, e que ele, Bezerra de Menezes, estava aguardando ela, porque ela ia ser a tarefeira que ia fazer isso aqui, né? E a partir desse dia ela nunca mais parou para pensar, né? Ela dedicou a vida dela a essa obra que hoje nós somos usufrutuários, né? O primeiro Mednesp, que é o Congresso Médico Espírita, foi em 1991. O Mednesp foi fundado para ser o Congresso da AME de São Paulo e depois ele virou Congresso Brasileiro,
né? Teve uma edição que foi o MED Innesp, que era o internacional junto, mas foi incorporado também. Então tem a parte internacional que é incorporada no MED Innesp. O primeiro MED Innesp foi feito em São Paulo, os primeiros foram todos em São Paulo, e depois começou a rodar pelo Brasil, né? O último foi no Piauí, foi agora em 2019. E o próximo vai ser em Vitória, no Espírito Santo. É um congresso que hoje reúne 3.000 pessoas, mais ou menos, né? Que fala sobre medicina e espiritualidade. Ela fundou a AME Brasil em 1995, né? Eu não estava na reunião, mas eu já estava no MED Innesp aí. E fundou a AME Internacional em 99. E o início dos périplos para a Europa, ela chamava de périplos, foi em 2002. Também foi uma história interessante. Ela estava escrevendo um dos livros dela, na casa dela, e de repente ela sente uma presença, ela olha para o lado, vê Leon Denis. Aí ela começou a tremer, né? E falou assim, em francês, ela morou na França, né? Ela morou, se não me engano, 4 anos lá. Ela falava muito bem francês, eu adorava ouvir ela falar em francês. Ela fazia palestra em francês lá, eu achava o máximo. Não entendia quase nada, mas eu achava muito legal. Parece que tinha um brilho, né? Ela tinha uma relação de amor e ódio com a França, que era uma coisa muito interessante. Ela falava, eu amo e odeio na mesma intensidade este país, né? Por tudo que ela passou lá. E pelo fato dela ter conhecido o Espiritismo lá, né? Então, o Leon Denis aparece e ela conversa com ele em francês. Ela fala, mas professor, o que eu posso fazer pelo senhor? Aí ele responde assim, e a Europa, Marlene? Quando é que a AME vai para a Europa? Aí diz que ela falou assim, mas professor, como que nós vamos para a Europa? Não temos um convite, não temos nada. Aí ele disse que ele olhou para ela e falou assim, você está esperando o convite? E aí desapareceu. Ela ficou angustiadíssima, imagina. Tomou uma dura do Leon Denis. Aí o que ela fez? Ela começou a fazer uns contatos. Em 2002, ela foi primeira vez para a Europa, ela foi sozinha, e ela foi fazer contatos com as pessoas que ela tinha lá já. Pessoas do movimento espírita internacional, foi para a França, tinha algumas amigas dela que estavam lá. E ela fez algumas palestras lá e começou a pensar na ideia do périplo. E programou para 2003 o primeiro Congresso Europeu de Medicina e Espiritualidade, que ela pretendia fazer em Madrid, na Espanha. E deu tudo errado lá em Madrid, não funcionou, ela não conseguiu fazer, no final deu certo em Barcelona. Quem ajudou ela foi um espanhol chamado Salvador, foi o Salvador, que era bombeiro na época e até pouco tempo atrás era o presidente da Federação Espanhola de Espiritismo. E ele conseguiu em Barcelona, no mesmo mês do Alto de Fé de Barcelona, né? Nós fomos fazer o primeiro congresso. Ela vendeu um carro e fez financiamento no banco para fazer esse congresso. Vendeu o carro dela e fez o financiamento no banco. Então, tem gente que falava que ela se aproveitava e ia viajar para a Europa às custas da AME. Depois que quando ela fechava, porque todo MED Innesp ela fechava a parte financeira da AME Brasil e da AME Internacional, ela era presidente das duas entidades. E tinha sempre alguns itens assim, 20 mil reais por doação anônima de amigos da AME, 40 mil reais da AME Internacional, doação anônima, não sei o quê. Quando ela desencarnou, nós descobrimos que o doador anônimo era ela. Então, ela mudou no finalzinho. Eu não sei da vida dela, né? Se eu estiver falando alguma bobagem, os filhos dela vão me perdoar, ela também. Mas ela mudou, ela tinha um apartamento, que ela morava perto da USP em São Paulo. Ela se mudou, nos últimos anos de vida, ela passou num outro apartamento, que era até maior que o primeiro, mas era alugado. E eu achei estranho. Ela vendeu o apartamento, ela não deixou para os filhos já têm as coisas deles. Então eu acho que ela vendeu o apartamento para pôr na obra também, né? Porque ela gastava em euro lá. Ela financiava, os grupos que estão lá na Europa são grupos pequenos de brasileiros, eles não têm dinheiro. Você alugar um salão lá é caríssimo.
E os grupos não têm dinheiro, e a AMA Internacional não tem. Eu sou vice-presidente hoje da AMA Internacional. A gente está lutando para conseguir alguma fonte de renda, porque não tem ninguém para pagar a mensalidade. E na hora que chega lá, a gente não tem dinheiro para ajudar eles a montarem os congressos, né? E ela fazia isso do bolso dela, porque ela era abnegada e era devotada ao ideal, né? Então, em 2002 ela foi sozinha, 2003 foi o primeiro congresso europeu. E isso eu tenho orgulho de falar. Eu sei que orgulho não é coisa boa, mas eu também não sou, então tá tudo certo. 2003 até hoje, eu nunca falhei no Périplo, eu fui em todos, até hoje. E eu ia com ela no começo, quando nós íamos em 4, 5, e foi aumentando, nós chegamos a ter Périplo de ter 65 oradores brasileiros espalhados pela Europa, fazendo palestra. Hoje em dia, a gente está com algumas dificuldades, por conta disso que eu falei para vocês, do dinheiro, mas a gente continua trabalhando e continua viajando, né? O ano passado, agora 2019, eu fui para Escandinávia, a primeira vez que eu fui lá, e a gente está com quase certo para ir para Austrália, para Nova Zelândia. Nós estamos conseguindo colocar lá a bandeirinha do Cristo em todos os países, e a gente vai lá falar de ciência. Eles não sabem que a gente vai falar de espiritismo, a gente fala também, só que a gente fala sem falar que está falando, e eles ficam bastante interessados no assunto, e a gente tem feito isso já desde 2003, né? Ou com ela desde 2002. E aí em 5 de janeiro de 2015 ela desencarnou. Tem aquele... Ela estava em Ilhabela com a filha adotiva, né? E ela começou a passar mal, e a filha dela me contou que ela estava muito mal, ficando meio arroxeada. Ela deve ter feito um infarto, né? O coração já estava insuficiente. E aí ela começou a ficar assustada, ansiosa. De repente ela se acalmou e falou: meu pai veio me pegar. E aí ela se acalmou e desencarnou, né? Então, sei que ela tinha uma ligação muito forte com o pai dela. E ela desencarnou. Ela já sabia que ia desencarnar, né? Ela preparou tudo, deixou tudo certinho na AME Brasil, na AME Internacional. Até quem ia suceder ela na AME Internacional, nós tivemos algumas conversas, e ela já tinha deixado tudo prontinho. A última vez que eu a vi foi no dia 15 de dezembro de 2014. Eu fui resolver um negócio em São Paulo, dormi na casa dos meus pais e liguei para ela. Ela falou assim: poxa, você está em São Paulo? Vem tomar café da manhã comigo. No dia seguinte eu fui. Foi a única vez que eu fui nesse apartamento novo dela. Tinha uma mesa que cabia umas 12 pessoas. Ela pôs um café da manhã que dava para comer uns 20. Eu e ela tomar café da manhã. Nós sentamos ali, eu lembrei da rainha nesse dia. Ela parecia a rainha, né? Apesar que ela não gostava que eu lembrasse desse passado dela, mas ela tinha muita coisa do comando. E eu li um livro, Nas Vorragens do Pecado, da Ivone Pereira. Não sei quem já leu. Não é? E ela fala muito dela, que ela perseguiu o Nardoni, né? Que era o herói do livro. E tem uma hora que o Charles, que é o espírito que psicografou, ele diz assim sobre a rainha: esse espírito absolutamente devotado à França, quando estiver no caminho do Cristo, fará grandes tarefas. E é ela. Então, na verdade, é mais ou menos a história de Paulo, que estava perseguindo um monte de gente, porque ele já tinha força, já tinha o devotamento, já tinha a abnegação, só faltava a direção. E nessa encarnação, Paulo, ele faz essa correção da rota. E a correção da rota da doutora foi nessa encarnação dela. Ela era italiana e defendeu a França com unhas e dentes até a última gota de sangue dela. Ela fazia o que tivesse que fazer para defender a França, né? Fez um monte de barbaridades. Por quê? Porque ainda não tinha direção, né? E a direção ela recebeu depois com o Cristo, né? Com o cristianismo.
Então é um exemplo mesmo se a gente for olhar as obras, as encarnações menos felizes dela, né? Então o início foi esse nascimento em 37, em Severina. O nome dela era Marlene Rossi Severino Nobre, era o nome completo dela, né? Era Marlene Rossi Severino, que ela casou com o Freitas Nobre. O primeiro contato com o Chico em 58 e a formatura em 62. Então essa é a Nena. Os irmãos chamavam ela de Nena, mesmo agora eles mais velhos, né? Apesar de todo mundo achar que ela é loira, ela era morena, era uma loira artificial, né? Mas a gente não consegue ver ela diferente, né? Recentemente pintaram uma pintura mediúnica em Salvador e colocaram que era ela, e era uma loira, uma menina novinha, de olho azul e cabelo bem loiro. Eu tenho para mim que é uma das encarnações dela na França, não ela como Marlene, né? Aqui ela com o Chico, em 58, Uberaba foi o primeiro contato. Essa foto é de depois, né? Ela trabalhou muito tempo com ele, ficaram muito juntos, assim. Oi? 70 anos, Esses 4, ela via ele todo dia, né? Esses 4 anos de faculdade. E depois ela manteve um contato forte. Teve uma época que ela foi proibida de vê-lo, né? Por problemas outros. Mas ela conta isso num livro que eu recomendo também. Vale a pena. Chama Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho. Esse livro, eu li esse livro com ela, porque foi nesse último périplo 2014, ela terminou o livro, chegou toda feliz, que falou que já tinha cumprido a última tarefa que ela tinha para cumprir, e ela tinha prometido para o Chico que ia fazer esse livro. Esse livro, ela conta ele por ela. Então, é diferente de qualquer biografia, porque você monta a biografia do Chico na sua cabeça a partir dos depoimentos que ela traz dela e das pessoas que conviveram com o Chico. Né? Então é muito, muito bonito o livro, é uma obra fantástica. Tanto que esse livro que eu escrevi sobre ela, eu ia fazer um plágio, ia chamar Marlene Nobre e Meus Pedaços do Espelho, porque eu queria fazer o mesmo modelo. Aliás, eu fiz, só que agora a gente acrescentou a obra da AME, a história da AME, e a Giovana me ajudou bastante no livro, ela também é autora, então não pode dizer que são os meus pedaços, né? Na melhor das hipóteses, são os nossos pedaços, né? E aqui ela também, com a convivência que ela teve forte com o Chico, né? Aqui o Caba Schutel, que ainda hoje tem lá em São Paulo, no Jabaquara. Do lado do Caba Schutel, ela fundou a Associação Médica Espírita de São Paulo e a Folha Espírita. Então funciona tudo lá. O centro, aqui ela fazendo uma palestra no centro. É um centro pequenininho, mas tem uma força absurda. Eu participei de uma reunião de desobsessão lá, eu estive algumas vezes lá em reuniões doutrinárias. É um lugar muito gostoso, um lugar pequeno. E no fundo tem a editora, e ele tinha alugado do lado uma salinha para a AME São Paulo. Agora, o atual presidente da AME São Paulo é o Fábio Nasri, que é um geriatra lá de São Paulo. Eu gosto muito dele, um cara muito legal. E ele está comprando a casa da frente e vai fazer a AME São Paulo lá. Então é uma alegria muito grande, porque a primeira AME finalmente vai ter sede própria, né? E tem muita gente que trabalha, o pessoal dá apoio para todo mundo lá, e é onde está a AME Brasil. Apesar do atual presidente da AME Brasil, seu Gilson, que mora em Porto Alegre, a sede continua sendo em São Paulo, tá? O casamento dela em 64, essa foto eu achei muito legal, que o Chico está no meio do Freitas e da doutora, né? Foi ele que apresentou, foi o Cupido, ele que participou no dia do casamento, ele foi também, e ele gostava muito do Freitas Nobre, né? Ele tinha um respeito muito grande por ele e por ela também, né? Eles eram muito próximos. Ela tinha uma coisa de cuidar dele, né? Tanto que teve muito tempo que eu achei que ela era a reencarnação da Amélie Boudet, da mulher dele. Mas eu falei sobre ela 2 vezes. Ela fazia assim com a cabeça. Não. E aí uma vez a gente em Lyon,
ela disse para mim e para minha esposa, ela falou, não, eu era muito amiga dela, eu não era ela. E aí depois que eu fui descobrir a Berthe Fropo, né? Então ela já sabia, o Dr. Bezerra tinha contado para ela, então ela sabia, né? A AME São Paulo, em 1968, essa foto da fundação, a Jônia entrevistou ela aqui em Campo Grande, quando ela teve, falaram sobre isso, e ela fez até uma piadinha. A Jônia falou assim, mas você está na foto? Ela falou, tá, mas você não vai me reconhecer que eu estava magrinha, né? E ela aqui, ó, com Freitas Nobre. E olha que interessante, né? Ela não era uma figura central nessa época. Tinha outros baluartes, né? O doutor... eu estou com Freitas Nobre na cabeça. O doutor Luiz Monteiro de Barros, que foi um dos grandes trabalhadores para a fundação da AME São Paulo, e ele esteve com ela o tempo todo. Ele estava aí também, ele foi um dos que mobilizou o pessoal para fundar. E na hora da foto ela está bem no meio, né? Como é engraçado. Foram avisar o Chico Xavier, que tinham fundado a AME em São Paulo, e ele perguntou assim, Marlene Nobre e não, Freitas não, que eu acabei de falar, oh meu Deus, o doutor Luiz Monteiro. Luiz Monteiro e Marlene Nobre estavam na fundação? Não estavam. Então tá tudo certo. Né? Porque ele sabia quem eram os dois que iam levar a tarefa, né, adiante. E aí ela funcionou. Nós comemoramos 50 anos da AME São Paulo, o ano retrasado, né? Teve um congresso. Eu preparei essa palestra para esse congresso. E no final eu passei a entrevista que a Jônia fez com a doutora, porque a melhor maneira de falar dela é mostrar ela, né? Nessa época eram 65 AMEs já formadas e 8 em formação. Hoje nós já somos 74 AMEs formadas. 18 departamentos acadêmicos, e a AME Internacional são 11 AMEs em 10 países. Argentina, Brasil, Colômbia, Cuba, Estados Unidos, França, Guatemala, Panamá, Portugal, Porto e Suíça. Porto e Portugal são 2 AMEs diferentes. Agora está mudando, a de Portugal vai chamar AME Lisboa e a AME Porto. E eles vão fundar a AME Portugal. É o segundo país depois do Brasil em que o espiritismo é mais bem organizado, né? Então eles estão já mais adiante. Né? E agora a gente tem na Inglaterra, foi fundado agora em 2019, a AME UK, Reino Unido, e a AME França, que eu já tinha colocado aqui, que já tem uns 2 anos. A Folha Espírita em 74, que ela fundou aqui, ela com o Freitas, quando eles fundaram, e a Folha Espírita que até hoje ela está sendo editada. É um jornal que eu acho que vale a pena. Você paga, se não me engano, R$ 68,00 por ano. E você recebe em casa, ou então tem a versão digital. Quando a gente, na AME Mato Grosso do Sul, quando você paga a anuidade da AME, a gente te dá a assinatura da folha para você receber em casa. A gente tira do valor da contribuição anual, né? E é um jornal que tem trazido muita coisa interessante. O último número fala sobre as larvas mentais do André Luiz, e quem produziu o texto foi a AME Mato Grosso do Sul. Foi o Eduardo e o Marcelo que fizeram o texto. No próximo número nós estamos preparando um segundo artigo que fala sobre o lado bom do pensamento. Quer dizer, o primeiro artigo fala o que você pode fazer de ruim com o seu pensamento, e agora o próximo, o que você pode fazer de bom, que é a mesma força criativa e a força destrutiva, né? Então foi em 74. Aqui uma foto histórica deles na biblioteca. O Lago Alvorecer em 77. Então aqui, quando eles começaram o trabalho, né, um laboratório médico, e que ela chama de Dr. Bezerra de Menezes, e aqui já em funcionamento, e ela foi construindo aos poucos, sempre com recursos próprios, sabe? Sempre ela fazia uns almoços, como é que é almoços?
E ela arrecadava dinheiro para fazer o crescimento da obra lá, né? A célula lá na obra. E aqui como está hoje, né? A gente fez o nosso livro Cérebro Triuno a Serviço do Espírito. Nós fizemos um trabalho de vídeo. Eu, a doutora Ivênia e o Sérgio Lopes nos reunimos em São Paulo, fizemos uma espécie de um seminarinho, cada um falando da sua parte e nós três conversando sobre o livro como um todo. E está à venda na Folha Espírita. Se você entrar no site da Folha Espírita, você tem lá, a gente explica as partes mais difíceis do livro e fala algumas coisas, ficou muito legal, porque a gente sentados três juntos falando sobre o livro, acabou vindo coisas que não estão nem no livro. E você compra isso, né? É baratinho, não sei quanto custa, mas é baratinho. E você desce os vídeos e assiste em casa. Esse dinheiro é para o Lar Alvorecer. Nós fizemos isso para ajudar a obra, que depois que ela desencarnou também passou por dificuldades. Quando você tem uma pessoa muito forte liderando, quando ela se ausenta, a gente dá uma balançada, né? Mas não pode parar, né? A gente tem que continuar usando o exemplo dela de abnegação e devotamento. E a convocação em 1990, que eu contei para vocês, quando o Dr. Bezerra aparece para ela. O Mednesp, o primeiro foi em 1991. E essa foto é do Mednesp de Goiânia, que foi em 2015. Ela tinha acabado de desencarnar em 2014. Quando ela desencarnou, a gente foi para o velório e foi muito bonito porque gente do Brasil inteiro, né, pegando avião para ir para o velório em São Paulo para se despedir dela. E quando a gente estava lá, teve uma hora que estava todo mundo junto e dois médiuns diferentes viram a mesma coisa sem um estar perto do outro, né? Ela apareceu lá amparada por dois espíritos e ela deu um beijo no rosto de cada um e depois foi embora. E logo depois que ela desencarnou, eu comecei a ouvir a voz dela, como se estivesse falando no telefone. E ela falava que ela ainda estava meio ruim, ela não estava se sentindo muito bem, mas que ela não podia ir embora descansar agora porque tinha que preparar o Mednesp, né? Aí depois que ela preparou o Mednesp, aí depois ela também não quis descansar porque tinha que preparar o périplo. E pelo que eu sei, ela continua trabalhando, porque ela apareceu, todos os exames que tem reunião mediúnica, ela apareceu em todos os exames. E é engraçado que todo mundo ficou achando que era um privilégio. Ninguém contou, falou, não, eu vou contar que senão os outros vão ficar chateados. Ela apareceu para todo mundo, onde tinha médium mandou, onde não tinha mandou psicografia, e ela continua dando as orientações. E eu falo que quando eu preciso de e-mail dela, porque quando ela desencarnou, quando eu abri minha caixa de e-mail, ainda tinha e-mail dela que eu não tinha lido. Quem já tentou mandar e-mail para mim sabe que eu demoro um pouco para responder. E tinha e-mail dela que a gente estava conversando alguns assuntos e eu nem tinha respondido ainda. E agora eu tenho esse canal de contato com ela. Eu ligo para o Roberto Lúcio, que é psiquiatra, vice-presidente da Brasil, ele mora em Belo Horizonte. Eu ligo para ele e falo assim, Roberto, tudo bem? Oi, Décio, tudo bem? Estou precisando de ajuda da doutora. Você dá uma concentrada aí na quarta-feira, vê se ela me manda algum recado. E aí na quinta-feira ele me manda o e-mail. E é sempre na pinta, assim. Eu estava com umas dificuldades aí por causa da minha internacional. E eu liguei para ele e falei, Roberto, vê aí o que ela tem para me dizer. Porque depois de 2 anos que ela tinha desencarnado, eu tinha decidido que ia sair da minha internacional. E ela me mandou uma psicografia pelo Roberto puxando minha orelha, falando que eu estava onde eu tinha que estar e que eu não tinha visto ela desistir de uma tarefa no meio do caminho. Por que eu estava desistindo? Aí eu pedi desculpa e estou lá, né? Mas aí as dificuldades vão aparecendo e agora eu tenho esse caminho. Porque assim, é engraçado isso, eu não sei se acontece com vocês, apesar de eu ser espírita, acreditar na mediunidade e tudo, eu sempre desconfio da mediunidade. Sempre acho que tem alguma coisa, que é coisa da cabeça do médium, eu sempre acho, até que de vez em quando você dá com a cara na parede, porque tem umas coisas que não dá para o médium saber, né? Já veio aqui também. Ela veio trazer o convite para a vice-presidência da Internacional. Acho que quem estava na sala lembra, né? Porque foi bem
Interessante. Quando acabou a reunião, a Joênia falou aí, acho que nós somos vítima de zombeteiros hoje, porque foi ela, Dr. Bezerra e Leon Denis. E os três deram comunicação na mesa. Os três. E quando terminou, todo mundo achou que era brincadeira, que não estava certo. Mas eu vi eles entrando. E isso foi na sexta-noite, aqui no centro. No sábado, eu recebi a ligação que eu tinha sido convocado para ser o vice-presidente da AME Internacional. Aí eu entendi por que o Leon Denis estava lá, porque ele é o responsável pelo trabalho na Europa. Por que o Bezerra estava lá, porque ele é o responsável pela AME. E por que ela estava lá, que era para dizer vai, que você vai e vai mesmo, não tem como conversa. E estou lá, né? E esse congresso me chamou a atenção essa foto. Olha quanta gente. No Centro de Convenções de Goiânia, lotado. Não é para falar de espiritismo, é para falar de ciência. É o maior congresso de ciência e espiritualidade do planeta, hoje em dia. Nós estamos beirando 4.000 pessoas já, né? É muito interessante, muito forte isso aí. Eu tenho uma foto minha no palco ali, ao altar. Isso é coisa do passado, né? Tô lá e essa foto me dá arrepio até hoje, porque é muita gente. A sorte é que eles põem uma luz na nossa cara, você não viu o público, né? Senão a perna bambeia, mas é difícil, né? Ela fundou a AME Brasil em 1995, então esse é o primeiro logo, esse é o logo atualizado. E a AME Internacional em 99, esse é o logo internacional atualizado. A atual presidente é a doutora Sônia Dói. Ela é brasileira, mas mora nos Estados Unidos. Ela é pesquisadora lá, trabalha no FDA hoje em dia. E o presidente da AME Brasil é o Gilson. Ela era da AME Rio Grande do Sul. Atualmente ele está só como presidente da AME Brasil. O vice-presidente da AME Brasil é o Roberto Lúcio, que é psiquiatra de Belo Horizonte, né? E na AME Brasil é a Sônia e eu. E aqui as palestras dela, né? Ela começou muito cedo, ela tinha uma autoridade moral, sabe? Ela não precisava se impor com regras, todo mundo sempre respeitava ela pela presença dela, porque ela tinha um conhecimento absurdo, absurdo. O que ela sabia de espiritismo e de André Luiz, né? Então, era uma enciclopédia de espiritismo. A gente conversava com ela às vezes, fora quando ela começava a contar as histórias do Chico, que era uma delícia, né? Nas viagens a gente sentava e ia tomar café, porque ela adorava um cafezinho, e ela começava a contar, a gente ia se deliciando, né? Sobre as histórias. Uma das coisas mais fortes que ela fez foi a luta pelo direito à vida. Ela tem esse livro aqui, A Vida contra o Aborto, são perguntas e respostas. Esse livro é muito importante. É um livrinho pequenininho, desse tamanho. A gente também comprou esse livro e deu para todo mundo que fez inscrição na AME Mato Grosso do Sul. A gente dava o livro e a assinatura para a Folha Espírita, né? A gente só não vai pegar você em casa porque não temos dinheiro para pagar o Uber. Mas vocês estão todos convidados. Toda quinta-feira, às 7h30, no Instituto de Cultura. A AME, a Associação Médica Espírita, não é só para médicos. É para todo mundo que lida com saúde e espiritualidade. Quem é espírita, lida. Se você dá passe, você lida com saúde e espiritualidade. Se você faz atendimento fraterno, você lida com saúde e espiritualidade, né? Então, estão todos convidados. Esse é o logo que foi feito na época para o trabalho, muito bonito. E ela foi no Congresso Nacional. Ela e a doutora Irvênia, para falar contra o aborto, na época em que eles estavam querendo usar os embriões para fazer pesquisa, tá? E ela foi lá. Quando ela terminou, e a doutora Irvênia terminou, veio uma secretária do senador e falou assim para ela: olha, foi maravilhosa a apresentação de vocês. É uma pena que não vai mudar nada. Já está tudo decidido. Mas realmente foi importante o que vocês fizeram, né? E até hoje a gente leva essa luta dela pela vida contra o aborto, tá? Nessa época fez muitas entrevistas e ela fundou a Frente Parlamentar contra o Aborto, que até hoje tem lá, né? Na Câmara. E é o que tem segurado
algumas tentativas de permitir o aborto no Brasil, apesar que eles já permitiram, né? Eu não sei se vocês sabem, já está liberado o aborto no Brasil. Se uma menina, ela engravida, ela chega no pronto-socorro e fala assim que foi estuprada, ela não precisa nem de boletim de ocorrência, não precisa nem comprovar o estupro e ela vai ter o aborto. Tem uma divisão do Ministério da Saúde só para médico abortista. Então está aprovado, né? Eu não sei se agora com a mudança do governo se vai ter uma mudança aí também, mas infelizmente isso é muito grave, né? E a produção literária dela, Lições de Sabedoria, muito pouca gente conhece. Ela pegou todas as entrevistas que ela fez com o Chico pela Folha Espírita e colocou nesse livro. Esse livro eu tenho a versão anterior, que é uma capa amarelinha. Toda vez que eu estou com dúvida em alguma coisa, às vezes a gente vai fazer palestra, alguém faz uma pergunta que você fica na dúvida, eu vou lá ter a resposta. O Chico falou de tudo, né? Então ela pergunta e o Chico responde sobre vários assuntos. Doutrinários, da ciência e assim por diante. É um livro muito interessante, está sempre comigo. Nossa Vida no Além, que é aquele livro que eu falei para vocês, que ela pega todos os desencarnes exemplificados por André Luiz em todos os livros e ela disseca cada um deles. Obsessão e Suas Máscaras, que vocês vão conhecer, esse livro é muito importante, é fantástico, né? A Vida contra o Aborto, que eu já falei. O Alma da Matéria é um livro fininho, eu falo que é o sumário da AME. Então toda vez que vai fundar uma AME nova, eles vêm falar assim pra gente, como é que a gente faz? Que obra que a gente estuda primeiro e tal? É o Alma da Matéria. Aí tem gente que fala assim, não é o livro dos Espíritos? Não. Se você está fundando uma AME, você já é espírita. Se você não lê o livro dos Espíritos, então não é nem para você fundar a AME, vai ler o livro dos Espíritos, você tem que ser espírita primeiro. Então é a primeira literatura da associação e é um livro em que ela faz um passeio assim importante sobre vários temas que são foco de atenção da AME Brasil. O Passe como Cura Magnética, que é um livro muito fácil de ler, prático, objetivo e que na minha opinião, como eu já disse para vocês, é o único livro que fala de passe espírita especificamente, né? Não Será em 2012. Esse livro foi proibido pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, proibido. Eu falei, só falta pôr fogo no livro, fazer lá, botar. Gente, a maior parte das pessoas que são contra o livro não leram. Eu li o livro porque eu não gostava que ela se metia em encrenca. Eu vou dizer porque é uma coisa meio de filho, porque começava a falar mal dela, eu ficava com raiva de quem falava mal dela. E não era muito cristão, assim, sabe? Então eu falava, doutora, para com essa história, não sei o quê. Mas ela sempre me convencia do porquê que ela estava fazendo. Porque ela não fazia nada por arrobo. Ela recebia orientação, ela fazia. Ela não estava nem aí se iam gostar, se não iam gostar. E as pessoas me falaram que ela era catastrofista no livro, não sei o quê. Eu li o livro, não vi nada de catástrofe. Não vi mesmo. E aliás, ela fala de 2019... E o Geraldinho depois levou essa ideia e todo mundo falou, tá vendo? Já foi 12 de junho de 2009, não aconteceu nada, o mundo não acabou. Pois é, acabou e ninguém percebeu. Acabou e ninguém percebeu. Ninguém leu. Ninguém prestou atenção no que ele estava falando e ainda continua sem prestar. Entendeu? Então, assim, teve muita coisa sobre o mundo de transição, muitos livros, muita coisa foi dita, mas eu acho que a que foi dita de maneira mais séria está aqui no 2012. E é um livro que as pessoas não gostam. Bom, ninguém é obrigado a gostar, né? Mas eu já li 2 vezes esse livro. Porque fala assim, a doutora falou que o Chico falou isso, o Chico não falou nada disso. Será que ela falou isso? Aí eu vou lá e leio o livro de novo. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Então é aquela história, né? Cada um ouve o que quer. Não é assim? Talvez eu esteja vendo o que eu quero, mas assim, eu já li 2 vezes. Eu acho que é muito bem colocado. Porque o Chico coloca, são muitas opções. Não existe um destino pronto, senão a gente está fazendo o que aqui? Então ele coloca as opções, são várias opções. O que aconteceria se tivesse guerra com bomba? O que aconteceria se não tivesse a guerra? O que aconteceria? E ele vai explicando tudo o que aconteceu. É um livro que eu acho muito legal. E A Luz do Eterno Recomeço é uma releitura do Nosso Lar, em que ela dá uma desdobrada nas informações que ela trouxe, que o André Luiz trouxe no Nosso Lar, né?
E esse livro que é muito especial. Eu falo que para mim também foi especial porque essa última vez que nós viajamos, 2014, nós fomos no mesmo avião. Eu estava lá em Guarulhos esperando ela chegar. E de repente ela estava andando já de cadeira de rodas. O rapaz trouxe ela de cadeira de rodas. E ela estava com a carinha dela assim, porque ela ficava brava que alguém fizesse alguma coisa para ela. Ela não gostava. Aí ela estava lá, aí de repente ela me viu, ela abriu um sorriso e pegou assim e fez assim com o livro. Veio acenando o livro para mim. E aí ela já fez autógrafo para mim na hora. Eu entrei no avião, 9 horas para chegar lá na Europa, eu já fui lendo. E depois, no hotel, a gente ficou no mesmo hotel, no café da manhã era o dia da sabatina. Era a hora da sabatina. Eu descia, doutor, eu li o capítulo. Ela falava assim, que capítulo você está? Que capítulo você está? Eu estou no tal, o que você achou? Então, eu achei isso, mas como é que foi isso? Aconteceu assim, assado e tal. E ela ia me explicando. Então, eu tive esse privilégio, né? Antes de terminar a viagem, eu tinha terminado o livro. E eu ainda vou reler ele. Eu estou esperando passar um pouquinho, que eu ainda estou terminando de elaborar o meu luto aí. É luto patológico, já passou 2 anos, devia estar resolvido. Ela já me mandou uma psicografia me dando uma bronca sobre isso. Virou palestra aqui, eu dei uma palestra sobre luto aqui, com a dura que ela me deu, que falava que já era vaidade minha. Né? Que o meu luto já... Mas como em minha defesa, eu devo explicar, como eu demorei para entrar no luto, quer dizer, ela desencarnou, no dia que eu tive a notícia eu fiquei mal, no velório dela eu fiquei mal, depois eu saí trabalhando, eu tinha muita coisa dela na minha cabeça. Aí quando foi esgotando essas informações, é que foi caindo minha ficha que ela não estava mais lá. E aí que eu entrei no luto. Então eu demorei para entrar no luto e demorei um pouquinho para sair. Já tô quase bom. Então eu ainda estou esperando para reler esse livro, que é a forma como eu conheci o Chico. Foi através da doutora Marlene e desse livro. Oi? O livro Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho. Meus Pedaços do Espelho porque tem uma crença hindu que diz que a verdade é um grande espelho que se quebrou e caiu sobre a terra. E cada um tem o seu pedaço, né, da verdade. E ela usa isso para mostrar que o que ela está apresentando é o pedaço do espelho dela, através do qual ela viu o Chico, né? Como eu estou apresentando aqui para mim o meu pedaço dela. Obviamente que os filhos dela têm um outro pedaço, o marido dela tem outro pedaço, as pessoas que ouviram ela têm outro pedaço, assim por diante, né? E a questão dos livros, né? Que ela sempre incentivou. Eu lembro, eu conto isso no livro também, quando eu escrevi meu primeiro livro, Fisiologia Transdimensional, eu escrevi, levei para a Ami Santos, na época eu estava lá, todo mundo leu, a gente fez a complementação, e eu levei o livro para ela, né, impresso na impressora, um calhamaço assim, eu todo orgulhoso, né, imagina, eu nem sabia que eu ia escrever livro na minha vida, e aí eu entreguei para ela, e teve um sábado que ela estava no Guarujá, e ela pediu para eu ir lá. E eu fui com a Alessandra, com a minha esposa. Eu cheguei lá, tinha uns... Olha, para ser humilde, tinha uns 100 livros abertos. Em cima da mesa, na mesinha de centro, em cima do sofá. E ela falou, senta aí, tira o livro, senta aí. Na hora que eu fui tirar o livro, um livro em francês, outro em alemão, outro em inglês. Eu falei, meu Deus. Porque ela fazia assim, ela ficava o ano inteiro dando palestra. Final de ano, ela se escondia com os filhos em algum lugar, ou em Ilhabela, onde ela desencarnou, que eles tinham uma casa lá, ou no Guarujá, que ela tinha amigos que tinham casa lá, e ela sentava e escrevia livro. De cada livro dela é um final de ano que ela escrevia. E aí eu fiquei até com vergonha, porque imagina, ela estava escrevendo um livro, tinha uns 100 livros em inglês, em alemão, em francês, eu mal leio em português, né? Como é que... Aí ela chegou, sentou e ela foi apontando todos os problemas que tinha no meu livro. E não é que eu fiquei bravo. Fiquei bravo, eu saí de lá irritado. Aí a Alessandra falava assim pra mim, escuta, por que você está bravo? Pô, mas eu fiz o livro, discuti com o pessoal da AME, aí ela vem e põe um monte de defeito, e não sei o que. Ela falou assim pra mim, mas ela não falou, ela não corrigiu os defeitos, é porque ela gostou do livro. Mas você acha que tinha que estar perfeito? E olha, hoje eu olho, é o meu patinho feio que eu falo.
ela foi muito generosa, porque tinha muito mais coisa para arrumar do que o que ela mostrou. Ela só deu uma pincelada assim por cima, sabe? E ela falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela falou: eu preciso que alguém escreva sobre fisiologia, e é você que vai escrever. Então eu mantenho essa linha até hoje. Da Alma ao Corpo Físico, que foi o último livro que eu escrevi sozinho, fala sobre isso. O Cérebro Triuno fala sobre isso, a minha parte fala sobre isso. Agora vai ter o relançamento, vai sair uma edição nova com um capítulo novo da Alma ao Corpo Físico, capa nova, tudo bonitinho, vai ficar bonito o livro. Também é sobre esse assunto. Então eu acho que a minha linha, a minha tarefa é essa. E ela e o José Nilson foram os dois grandes incentivadores, né? E eu cansei de sentar, porque eu escrevi um livro, ela estava do meu lado. Ela sempre tinha livro para lançar, né? Todo ano ela lançava. No começo eu lançava de 1 em 1 ano, de 2 em 2 também. Então eu sentei muitas vezes do lado dela e foi uma honra grande. Aqui é o Alberto Almeida, não sei se vocês estão reconhecendo, que também é um irmãozão querido. E ela falando em vários lugares, a Sociedade Brasileira de Terapia de Vidas Passadas, ela fez palestra. Esse foi o Mednesp em Belo Horizonte, 2011. Aqui ela falando em congressos espiritualistas, né, não só espíritas. No meio espírita ela dependia muito da questão política, né? Ela era chamada, às vezes não era, algumas vezes. O meu primeiro congresso internacional foi em 2004, foi no Congresso Mundial de Espiritismo na França. E eu fui chamado, ninguém nem me conhecia, óbvio foi ela que me chamou. Né, deram um espaço, perguntaram para ela se ela tinha alguma indicação, ela me indicou. Eu tenho em VHS, né, a palestra, um videocassete, não tem mais onde assistir. Mas eu lembro que até outro dia, a última vez que assisti, já faz uns 15 anos, eu fiquei taquicárdico igualzinho quando eu assisti o filme. Né? E assim, quem me conhece um pouco vê lá, os primeiros 5 minutos eu não conseguia nem ver o que estava acontecendo, eu estava tremendo, estressado. Aí depois foi ficando mais tranquilo, fiz até piada. E foi lá que ela me apresentou para o movimento espírita. Foi naquele dia que ela fez eu debutei, né, como palestrante internacional. E eu tenho muita gratidão por ela, né, por causa disso. Ela soube dos podres do passado dela. Eu aqui naquela salinha ali eu tive uns flashes dos meus podres e eu sou muito grato porque eu tenho essa oportunidade de resgatar, né, pelo menos alguma coisa das barbaridades que a gente fez no passado. E ela, na minha cabeça, é quem me deu esse presente. Ela que me abriu as portas para poder fazer isso, né? Aqui é a participação acadêmica. Essa é uma aula que ela deu no primeiro curso de saúde e espiritualidade na Universidade Federal do Ceará. Tinha que ser lá no Ceará, na terra do Dr. Bezerra de Menezes. Foi a primeira universidade brasileira a ter um curso de saúde e espiritualidade no currículo, e ela foi dar aula inaugural. Hoje em dia a gente tem Taubaté tem curso, o IMIP em Pernambuco tem disciplina de saúde e espiritualidade no currículo. E a gente acha, puxa, o Brasil está avançado. Nos Estados Unidos 94% das faculdades de medicina já tem o curso. Nós estamos atrasados, né? E honrarias recebidas, né? Na medicina, em 2014 ela recebeu uma honraria na Academia Brasileira de Medicina no Rio de Janeiro. No espiritismo, ela recebeu a medalha Chico Xavier. E na sociedade ela foi eleita cidadã honorária de Diadema. Ela recebeu honrarias em São Paulo, né? Na cidade onde ela nasceu, e assim por diante, né? A gente sabia pouco dessas coisas porque ela não contava, né? Mas aquela com o Geraldinho Lemos, quando ela recebeu a medalha do Chico, né? Ela revertia muito disso para o trabalho. Isso aconteceu com o Wagner Moura, do Fraternidade Sem Fronteiras. Ele recebeu uma medalha da ONU e ele perguntou se ia dar dinheiro para a instituição. Falaram que não, ele não foi receber a medalha. Mas eu falei para ele, Wagner, você tem que ir,
porque isso credencia o trabalho, né? Se você, que é o líder, recebeu uma medalha da ONU, isso está credenciando a fraternidade. Então você não tem o direito de não ir, né? Essa coisa é interessante, porque você foge disso porque você sabe que isso é uma armadilha que excita a sua vaidade e acaba fazendo com que você se atrapalhe. Mas se você não vai, você está faltando também com o trabalho. Então você é obrigado aí, você tem que fazer a coisa acontecer. Você não foi lá pedir, pelo amor de Deus, tem gente que manda, né? Sugerindo o seu próprio nome para receber a honraria. Você não está fazendo isso, né? E a imagem que eu tenho dela é essa, né? Ela sempre falando. Eu tinha uma coisa assim, eu conhecia bem ela começava a palestra, ela ia lendo o slide e tal, e eu ficava, quando é que vai começar? Quando é que vai começar? A hora que ela dá uma afastadinha assim do púlpito, punha a mão na frente assim, senta que lá vem história, né? Aí é a hora que começava. Aí era a hora que ela vinha, né? E com todo o background espírita dela. Então, tem palestras memoráveis dela. O Oceano fez um vídeo que a gente apresentou em Goiânia, que tem um trecho que ela fala contra o aborto, que é uma das coisas mais emocionantes que eu já assisti, né? Então ela tinha paixão, né? Devotamento mesmo, sobre aquilo que ela estava fazendo. E ela não tinha o menor medo de nada nem de ninguém, ela fazia o que tinha que fazer. Eu já falei bastante, mas eu vou contar essa história. A gente estava em 2004 lá em Paris, e aí nós fomos conhecer o túmulo do Kardec, no Père Lachaise. Tava ela, tava o Dr. Weimar, que era presidente da Federação Espírita de Goiás, né? Eu e a minha esposa. E nós fomos no Père Lachaise, descemos do lado de cá, tem uma ladeirona, não sei quem já foi lá. Você chega lá, você já pagou todos os seus pecados, né? Quando você chega lá. Tava calor, não, tava frio. E a gente subindo com aquele vento e tal. Quando chegamos lá, não tinha ninguém no túmulo quase. Aí nós nos encostamos ali, começamos a conversar. Daqui a pouco juntou bastante gente. E ela estava bem brava com umas coisas que tinham acontecido lá no congresso. Estava chateada, e a gente subiu e ela dizendo assim: eu não vou mais participar do movimento espírita, eu só vou trabalhar pela AME, não vou mais, cansei, não sei o que lá. E eu fiquei quieto, não falei nada. Quando ela estava brava, não adiantava falar nada, tinha que esperar ela se acalmar. Aí chegamos lá em cima, aí juntou um pessoal, tinha um monte de brasileiro lá, estava tendo congresso mundial. Aí pediram para ela fazer a prece. Aí nós nos encostamos ali em volta do túmulo, e ela começou a fazer a prece. Eu fechei o olho. Eu não sou, minha mediunidade é bem meia boca, mas assim, na hora que eu fechei o olho, eu fui sugado, assim, sabe? Eu parei de ouvir o que estava acontecendo, ficou um silêncio danado. Eu me vi numa sala escura e tinha uma voz do meu lado, uma voz de homem, uma voz bonita, assim, parecia um locutor de rádio, sabe? Eu falei assim para mim: Décio, você está me ouvindo? Eu falei: tô. Ele falou assim: é o seguinte, você avisa a Marlene que não é para ela sair de lugar nenhum, ela tem que continuar, mesmo que esteja ruim, ela tem que continuar. Aí daqui a pouco eu voltei e ela estava terminando a prece. Aí eu me emocionei, comecei a chorar. Aí a minha mulher estava do meu lado e falou assim: você está chorando por quê? Eu falei: não, eu me emocionei. Não, foi legal a prece, mas não deu para chorar. Eu falei: não, depois eu te explico. Aí a gente saiu de lá para ir no túmulo do Gabriel Delane, porque ela falou: o túmulo do Gabriel é logo ali pertinho, vamos lá. Essa intimidade toda com o Gabriel Delane, depois que eu soube que ela era Berthe Flopot, é que eu entendi. Eles eram amigos, trabalharam juntos. E é um túmulo bem humildezinho, assim, que tá, acho que umas 2 quadras, uma quadra do túmulo do Kardec. E aí eu peguei no braço dela, que aliás ela tinha dificuldade para caminhar, e eu dava o braço para ela, né? Eu só dava o braço, ela que pegava, ela não gostava de ninguém ficando carregando ela. Aí eu falei para ela, expliquei o que tinha acontecido, ela riu, olhou para mim e falou: eu entendi a mensagem. E ela nunca deixou de participar, né? Depois que ela desencarnou, eu tive um desdobramento, fui visitá-la. E ela estava atendendo no ambulatório. Quando ela terminou, nós fomos sair para conversar. E a hora que ela saiu, eu dei o braço para ela. Ela deu risada e falou assim: não precisa mais não. Ela estava magrinha, novinha de novo.
Faz bem morrer. A gente fica bem melhor depois. Quando fala que aqui é que é o inferno, ninguém acredita, né? Mas aqui é o inferno. Só quero saber se tem sorvete lá. Né? Tem a sopinha ali, sorvete. Os périplos, eu trouxe algumas fotos. Esse aqui foi em Lyon. Esse congresso de Lyon foi muito importante para mim. Eu não sei porque é a terra do Kardec. Eu estava lá com ela. A gente falou muito sobre a época do Kardec. Foi quando ela me revelou que ela tinha sido uma das amigas da esposa, da Amélie. Aqui a gente estava na Polônia. Não, na Polônia não. A gente estava em Viena. Aqui em Portugal. Esse congresso de Portugal, as Jornadas Portuguesas, foi um marco no espiritismo português. Quando a gente começou, fez o primeiro, eles queriam que fizesse todo ano. Eu falei para ela: doutora, não vai dar todo ano, a gente não tem tanta gente para vir assim. Ela falou assim: não, mas isso aqui não é trabalho da AME, é trabalho espírita, porque a federação estava tendo algumas dificuldades lá. E até hoje tem, apesar que depois que ela desencarnou, eles brigaram com a gente. E agora eles pediram para a gente voltar. A AME Internacional não vai voltar, mas o Décio vai. Esse ano eu vou para lá, porque eu fiz muitos amigos lá e eu também não vou ficar com picuinha, né? O trabalho não é meu e eu vou lá. Mas esse pessoal é um pessoal muito querido. Aqui a gente tem o Rodolfo, está fazendo psiquiatria, é de São Paulo, de Alagoas, o Ricardo, a esposa dele, aqui é de Goiânia, né? A doutora Irvênia, o André Luiz, São Paulo, eu. Essas duas são portuguesas, é uma enfermeira e uma médica, a doutora. A Paulinha, que é médica fisiatra, essa também é médica fisiatra, eu não estou lembrando o nome dela agora. Esse aqui é de Minas, também está em São Paulo agora. O Roberto Lúcio Hassani, que é esposo dela, também é médico dentista lá, né? A medicina, o odonto é depois da medicina, faz medicina e depois faz odonto, né? Um trabalho legal. Aqui a gente também em Paris, eu tô com fuga de ideias, não lembro o nome de ninguém. O Jorge Daher, e aqui o Giancarlo. Eu adorava esse sorrisinho dela, assim, quando ela estava feliz, ela ficava com essa carinha. Aqui, aqui na França, né, a Marcinha, ela tá com a gente, ela é de Santos, eu conheço ela desde a época da AME Santos. Ela é tesoureira de todas as AMEs do Brasil. Ela entra na tesouraria e sobra dinheiro, então todo mundo põe ela de tesoureira. Ela é tesoureira da AME Santos, da AME Brasil e da AME Internacional. É a mulher do dinheiro. O Betão, que é lá da Paraíba, essa aqui eu não estou reconhecendo. Doutora Marlene. O Sérgio Lopes, que escreveu o livro com a gente, né? Aqui ela também um congresso internacional. Essa foto eu trouxe por causa esse daqui é o Dr. Pim Van Lommel. O Pim Van Lommel foi o cara que escreveu um artigo na Science sobre terapia regressiva de vidas passadas, e depois desse artigo dele, a terapia regressiva ganhou um outro patamar científico, porque ele fez um trabalho prospectivo, um trabalho fantástico. E ela ia atrás desse pessoal. Mas não é espírita, não interessa, não precisa ser espírita, né? E eu tive a oportunidade de conversar com o Dr. Pim Van Lommel, porque a gente ficou num hotel lá em Paris, e o hotel não era lá essas coisas, sabe? E aí eu desci de manhã, que eu não tinha conseguido dormir, e onde tinha o café da manhã, só tinha ele sentado, estava tudo vazio. Aí eu cumprimentei e eu reconheci ele pela foto. Aí eu lavei a cara, sentei do lado dele e falei: o senhor não me conhece, sou de Santos, com meu inglês bem minha boca, assim. Mas ele me entendeu e foi muito legal. Ele é uma pessoa excelente. Hoje ele não está mais estudando terapia de vidas passadas, ele estuda a memória extracerebral. Vai vendo.
Ele já está com a coisa. E eu perguntei para ele no Mednesp se ele acreditava em reencarnação. Ele falou que ele tinha 99,99% de possibilidades de ser verdade. Eu falei, isso é resposta de cientista, né? Nunca falar 100%. A doutora Evênia, que eu amo de paixão, né? A doutora Marlene e eu, o Dar. Essa aqui é a Ana Catarina, ela é lá de Vitória do Espírito Santo. O mestrado dela foi em suicídio. Ela é uma nefrologista, uma pessoa maravilhosa também. Ela já veio aqui falar de suicídio, aqui em Campo Grande. Aqui, esse daqui é um pediatra que escreveu sobre terapia de vidas passadas em crianças, né? O Melvin Morse. Ele é médium, só que ele não sabe. E ele fala que ele vê anjos. Na verdade, ele tem mediunidade mesmo. Mas ele, como faltou a doutrina para ele, e ele ganhou dinheiro com os 2 primeiros livros dele, ele se perdeu um pouco, sabe? Ele está bem confusinho. As últimas vezes que eu vi ele falar e os livros que ele lançou não são legais. E esse aqui é um anestesista francês que tem 6 livros escritos, eu não estou lembrando o nome dele agora. E ele também é muito gente boa. Oi? Alguém conhece ele? A gente jantou uma vez, depois de um congresso na Suíça, e ele falava francês e eu português. E o inglês dele era ruim, o meu também. Aí a gente ficou assim rindo e tentando conversar, né? Eu entendi uma piadinha que ele fez e alguém perguntou para ele como ele tinha tempo para escrever, porque ele tem 6 livros escritos. Ele falou que ele era anestesista. Então, depois que ele fazia o doente dormir, até ele fazia o doente acordar, ele ficava escrevendo. Eu falei, então tá bom. Eu escrevo de madrugada, ele tem mais sorte que eu. Aqui o Dr. Andrew Powell, que é lá da Inglaterra, psiquiatra. O Dr. Andrew Powell foi muito importante para a AME Internacional, principalmente na Inglaterra. Ele é da Real Sociedade de Psiquiatria e ele bancou os congressos lá na Inglaterra e o nome dele chamou os ingleses. Então, o primeiro congresso da AME Internacional que tinha mais de 50% de europeus assistindo foi lá em Londres, né? Eu conto isso no livro também, que explodiu o meu sapato. Eu não sei explicar até hoje o que aconteceu. Eu comecei a palestra, o sapato estava novinho. Quando eu terminei, eu fui sair, o pé direito desmantelou. A sola, explodiu a sola. Era uma borracha, desintegrou, não sei o que aconteceu ali. Acho que o meu chakra não estava bom, eles conectaram pelo pé. Deu sobrecarga. Mas eu sei que eu fui de meia pro hotel. Não deu nem para usar o sapato para... Eu devia ter tirado foto. Naquela época não tinha celular, essas coisas não... Aqui é na Alemanha. Essa daqui é a Elsa Rossi. Ela é do BUS, da Inglaterra. E aqui é a Fernanda do Alcastar, na Alemanha. Esse pessoal é muito importante. Eles não são médicos, são brasileiros espíritas da Europa. Eles que carregam o piano, sabe? É fácil ser espírita aqui no Brasil. Ser espírita lá tem que ter fibra, viu? Eu falo que... Eles falam que eles foram deserdados, eu falo, não, vocês são os batedores. É um pessoal com treinamento especial para ir para lá, não é fácil não. Aqui é em Praga. Ela fez questão, essa aqui é a estátua do Jan Hus. O Jan Hus foi uma das encarnações do Kardec. E ela fez questão de ir lá e tirar a foto. E esse daqui é o Josef. Josef, ele é da República Tcheca, mas ele fugiu na época do comunismo e ele foi para Viena, na Áustria, e ficou lá. E agora ele está tentando levar o espiritismo para a República Tcheca. 75% de ateus na República Tcheca. E nós viajamos no carrinho dele, esses 200 e poucos quilômetros, para falar para 5 pessoas. Mas ele não desistiu, ele continua trabalhando. E o que eu achei mais interessante, ele veio passar férias no Brasil, não falava português, conheceu o espiritismo e aprendeu português sozinho para ler os livros espíritas. Ele é tradutor, ele tem alguma dificuldade às vezes para traduzir, ele fala com bastante sotaque, mas quem é que aprende português sozinho? Me conta. Né? Nem a gente.
aqui na Polônia. Esse polonês, ele fundou uma editora lá, traduziu os livros para o polonês e começou a vender e fazer congresso. Aí ele casou com uma esposa. Ele era separado, casou com uma evangélica e parou o trabalho. Mas os livros estão lá, né? Os livros em polonês estão lá. E aqui outras fotos do trabalho. Essa aqui é a Nelly Berthold. A Nelly, ela é suíça, é psiquiatra. Ela fez medicina aqui no Brasil. O pai dela era missionário evangélico. Ela fez medicina aqui no Brasil, conheceu o espiritismo aqui, depois voltou para a Suíça. E hoje ela é presidente da AME Suíça lá, faz um trabalho. Bastante psiquiatra. A psiquiatria é a especialidade que mais tem vantagem, né, com o aprendizado do espiritismo. Só a desobsessão é um capítulo da psiquiatria que ainda vai ser escrito, né? É muito importante. E o departamento de psiquiatria da AME Internacional e da AME Brasil é muito forte. Eles produzem bastante. Eu acho que é uma das maiores contribuições que a gente tem para dar. E os 21 anos que eu passei com ela, né? A gente passou muita coisa junta. Eu tinha cabelo aqui, ele não era branco. Esse daqui foi lá na França, em Lyon, aquele congresso que eu falei para vocês. Eu tirei minha fotinha com o Ian Hus junto dela. O congresso francofônico, o 7º, que foi muito legal. Essa foto ficou emblemática dela, né? Então, eu digo assim, né, que eu conheci bem ela e eu tenho muito a agradecer. Então eu escrevi esse texto, essa oração, não sei. Obrigado por ter sido meu anjo sem ser um anjo, ter sido minha luz mesmo tendo suas sombras, ter me trazido a paz enquanto lutava com seus demônios, ter me mostrado o que importa diante de tantas questões supérfluas que parecem fundamentais. Ter sido tão generosa em oferecer as oportunidades enquanto muitos companheiros de caminhada lhe tolhiam as ações. Ter me mostrado uma porta para encontrar Jesus com todo o seu esplendor, sem precisar abrir mão de nada do que me é importante. Por ter me ensinado o verdadeiro significado das palavras devotamento e abnegação. Devotamento e abnegação. E eu volto a citar o Espírito de Verdade. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. A humildade é a hora que você tem que calar na agressão. A humildade é você voltar ao local onde te escorraçaram. A humildade é você saber que o teu trabalho é mais importante que você. A humildade é você saber que você está tendo uma oportunidade de vida que te foi cedida e que se você não aproveita, o único prejudicado é você. Vai vir outro e vai fazer a tua tarefa, se você não fizer direito, né? E eu aprendi isso com ela, observando ela, não foi nada que ela me falou, foi o que eu vi ela fazendo, né? Então, é o meu agradecimento. Eu peço desculpa que eu fiquei muito tempo, mas eu ainda me segurei, porque se for ficar falando, eu fico contando história aqui, daqui a pouco já é segunda-feira, a gente tem que trabalhar. Então, mas eu queria agradecer muito a oportunidade. O Maria Modesto Carlos tem sido uma casa que me acolheu e tem sido muito importante para mim. E depois a gente tem visto no trabalho da sexta-feira como ela tem apoiado a AME Internacional, né? Eu acho que eles me puseram aqui porque a casa tinha o trabalho também embutido, né? Essa responsabilidade com a AME Internacional. E eu estou muito feliz de conseguir perceber isso e estar aqui com vocês. Muito obrigado.